Fala galera, tudo bem com vocês? Neste vídeo a gente vai aprender a dar um dos checkmates básicos, tá? São 4 checkmates básicos que existem e a gente vai começar pelo mais fácil e mais comum, que é o checkmate de rei e dama versus rei, tá galera? Bom, esse checkmate a gente precisa dar em até 50 lances, tá? Se a gente jogar 50 lances e não conseguir dar o checkmate, a partida ela é empatada, tá bom, gente? A parte boa é que se a gente treinar direitinho, tá? A gente vai demorar no máximo 9 lances para executar esse checkmate, tá bom? Bom, para que vocês aprendam de uma forma mais tranquila, de uma forma que cada um aprenda segundo o seu próprio ritmo, eu vou ensinar para vocês 3 formas de dar esse checkmate, tá? Uma forma fácil, que a gente usa praticamente a dama sozinha. Uma forma mais ou menos fácil, que a gente usa o rei e a dama juntinhos, um perto do outro, tá? E o checkmate mais chatinho, que é o mais eficiente, que a gente consegue dar o checkmate no máximo 9 lances, mas é um checkmate que exige um pouco mais de prática, tá bom? Com os meus alunos, eles aprendem a dar checkmate, eles precisam de 10 a 15 segundos no relógio para dar o checkmate de rei e dama. Então eles aprendem que, tendo 10 a 15 segundos no relógio, eles conseguem dar o checkmate com tranquilidade, tá bom, gente? E depois de uma certa prática, depois de um certo treino, vocês conseguem dar esse checkmate tranquilamente. Vocês não vão precisar mais do que 10 a 15 segundos para executar esse checkmate, tá bom? Então a gente vai começar pela forma mais fácil, tá, gente? Que a gente usa a dama sozinha, praticamente, não só ela, tá? Não tem como dar checkmate só com a dama, tá? Uma regra básica que a gente não tem como dar o checkmate, no caso das pretas, né, que o rei preto está sozinho, se o rei preto não estiver em qualquer uma das casas marginais, tá, gente? Se o rei não estiver em nenhuma dessas casas aqui da margem do tabuleiro, é impossível dar o checkmate básico, tá? Então o rei preto, porque o rei preto está sozinho nesse momento, ele precisa estar em alguma das casas marginais. Se o rei não estiver em alguma das casas marginais, é impossível dar esse checkmate. Beleza, galera? Vamos lá, então. Galera, com a dama sozinha, ó, eu vou colocar minha dama no lugar mais próximo possível do rei, né? Aí vamos supor que o rei jogue nesta casa, tá? Eu preciso deixar a minha dama a um movimento de cavalo de distância do rei preto. Então reparem aqui, ó, que a minha dama ela já está, né, a um movimento de cavalo. Se essa dama fosse um cavalo, ela estaria ameaçando o rei, né? Ela não é o cavalo, né? Então não está ameaçando o rei. Mas a dica é, deixe a dama a um movimento de cavalo. Como ela já está ao movimento de cavalo, então a gente vai deixar ela numa outra casa aqui. Então repara só o seguinte, ó, se eu colocar minha dama aqui, né, ela continuará, né, a um movimento de cavalo de distância do rei. Tá? E a partir disso, tudo que o rei fizer, a minha dama também vai fazer. Então se o rei jogar para a esquerda, a minha dama vai para a esquerda. Se o rei movimentar na diagonal, minha dama também vai nessa diagonal. Tá? E tudo que o rei preto fizer, a minha dama vai fazer até que o rei preto chegue na última linha, né? Então vamos supor que o rei preto jogue nesta última linha. Muito bem, o rei preto já está em uma das casas marginais, em alguma das casas da margem do tabuleiro, tá? Ou seja, eu só preciso colocar a minha dama na segunda linha. Se o rei está na primeira, eu coloco a minha dama na segunda linha, num lugar que o rei não consiga capturar. E aí é simples, tá? Reparem que o rei só tem estas 3 casas para poder jogar. Ele não pode jogar aqui, porque a dama estaria ameaçando, e também não poderia jogar em nenhuma dessas 3 casas aqui, que a dama também estaria ameaçando. Não é? Muito bem. Agora eu jogo o movimento das pretas, né? O rei joga para lá, e agora eu vou com o meu rei até colocar o meu rei na terceira linha. Se o rei preto está na primeira linha, a minha dama está na segunda, eu vou colocar o meu rei na terceira linha, de preferência na frente do rei preto. Tá? Tudo bem. Está na frente agora do rei preto, tá? E qualquer lugar que o rei preto jogar, basta eu colocar a minha dama na frente do rei.
Muito bem. E aqui é checkmate. Reparem que o rei, ele não pode pegar minha dama, porque o rei meu está defendendo, né? Não pode também movimentar para o lado, porque a dama está ameaçando, não é? Também não pode jogar nessas casas que estou mostrando, porque a dama também ameaça. E, obviamente, a casa onde o rei está ameaçada pela própria dama. Checkmate, tá? Agora a gente vai voltar uns lances, tá, gente? E reparem o seguinte, ó, nesta posição aqui, ó, se o rei preto, em vez de jogar nesta casa, que foi onde ele jogou, se ele jogasse nesta casa aqui, é aqui que a gente tem que tomar bastante cuidado. Quando o rei chega na última linha, né, tá aqui nessa última linha, pode ser essa ou essa aqui, né, tá na última linha, eu tenho que colocar a minha dama na penúltima, né, na segunda linha, que eu acabei de mostrar para vocês. Né. Mas tem que tomar cuidado. Neste momento, a gente não pode fazer o movimento, deixar a dama ao movimento de cavalo do rei. Porque se fizer isso, empatou. Reparem que o rei, ele não está ameaçado. Né? A dama, ela ameaça nesta casa e ameaça estas duas casas. Mas esta casa não está ameaçada. Né? Só que o rei, nessa posição, ele não tem nenhum movimento para jogar. Ele não pode jogar aqui, não pode jogar aqui, não pode jogar aqui. Porque, pela regra, o rei nunca pode jogar numa casa que esteja ameaçada. E é exatamente por isso, pessoal, que nesta situação, né, houve o que a gente chama de afogamento. Tá? Empate por afogamento. O rei preto, ele está preso, está afogado, está preso, ele não tem para onde ir. Né? Neste momento, então, como o rei não está ameaçado e as pretas não tem nenhum lance que possa ser executado, não tem nenhuma outra peça que possa mexer, nesse caso é empate. Tá? É exatamente por isso que a dama não pode jogar nessa casa. Né? Que a gente precisa jogar a dama na segunda linha, mas em algum lugar que o rei tenha onde jogar. Nesse caso, o rei preto ele pode jogar nesta casa, e aí, de novo, eu posso ir com o meu rei até chegar perto do rei preto. Né? Quando eu digo perto, é na terceira linha. Né? Então, eu jogo aqui, rei jogou lá, e finalmente eu posso dar o checkmate com a minha dama na frente. Tá? O checkmate ele também é possível nesta posição, jogando a dama nesta casa, o rei não tem casa para jogar, e em qualquer uma dessas casas aqui embaixo, né? Já que o rei ele não pode jogar nem nessa casa, nem nesta casa, porque o meu rei está protegendo essas casas. Né? Obviamente, o checkmate ele também seria possível jogando a dama em D8 ou a dama em E8, né? Porque aqui a dama ameaça o rei e qualquer uma dessas casas já estão ameaçadas ou pelo rei branco, ou pela dama branca. Né? E aqui é o checkmate. Esse é o método fácil, que a gente usa praticamente a dama sozinha, com movimentos, deixando a dama ao movimento de um cavalo de distância do rei. Tá? E aí tudo que o rei preto fizer, a dama branca também faz, até chegar na última linha. Quando o rei chega na última linha, a dama entra na penúltima, tomando cuidado para não afogar o rei. Vamos para o método agora mais ou menos fácil, tá, galera? Nesse método aqui, a gente vai usar a dama e o rei juntinhos, tá? É um método que a gente executa um mate um pouco mais rápido do que a dama sozinha, tá? E é até um pouco mais simples também se a gente pensar que o rei e a dama vão juntos, tá? Então tá aqui, ó. O rei preto está lá longe, jogo o meu rei aqui, e eu vou jogar o meu rei até chegar com ele o mais próximo possível do rei adversário, tá? Cheguei lá, aí eu jogo minha dama perto do rei. E aí, gente, a gente vai empurrando o rei preto com o rei e a dama juntos. Né? Então, ó, meu rei vai tentar, sempre que o rei dele se afastar do meu rei, eu vou usar o meu rei para chegar perto. Nesse caso aqui, ó, reparem que o meu rei não consegue chegar aqui perto. Né? Eu não posso jogar o meu rei numa casa que seja ameaçada. Então eu coloco a dama. Né? Reparem que a dama nessa posição está ameaçando esta casa e esta casa. O rei é obrigado a recuar, né? E aí eu vou junto com o meu rei. O rei vai para lá, eu não consigo chegar com o meu rei mais perto do rei dele, então eu vou com a dama. Né? O rei dele jogou lá, eu não consigo chegar mais perto do rei dele, eu vou com a minha dama.
até que o rei chegue na última linha, né? Olha só, vou empurrando, o rei não consegue chegar mais perto, vou empurrando, e agora o rei chegou na última linha. Perfeito. Da mesma forma como a gente fez na maneira anterior, né, a gente vai fazer agora. O rei chegou na última linha, eu vou colocar a minha dama na penúltima linha, tomando cuidado para não afogar o rei. Então eu coloco a dama aqui, e reparem que neste momento o rei, novamente, ele só tem estas duas casas para poder jogar. Então ele vai lá, e eu vou de novo jogar o meu rei o mais próximo possível do rei dele, até que eu consiga, com a minha dama, executar o checkmate. Que foi o que aconteceu aqui. O que pode acontecer de problema nessa posição? Pode acontecer isso aqui, ó, gente. Vamos voltar um pouco. Reparem aqui, ó. Nessa posição, eu dei cheque, não é? O rei, ele poderia ter jogado lá, ó. O rei chegou na última linha. Como eu falei para vocês, o rei chegou na última linha, coloco a dama na penúltima. Mas a gente pode acabar ficando tentado a jogar o rei, aproximar o rei. E nesse caso seria um erro gravíssimo, né? Porque nesse caso o rei novamente está afogado. Reparem que ele não pode jogar nesta casa, nem nesta casa, porque a minha daminha aqui está ameaçando o rei. E obviamente ele não pode jogar em nenhuma dessas três casas, porque o meu reizinho está ameaçando. Ou seja, o rei preto não está ameaçado, mas ele não tem nenhum lance legal, nenhum lance que faça parte da lei do xadrez para ele conseguir executar algum lance legal, para ele poder fazer qualquer movimento. Tá? Então, nesse caso, é empate por afogamento. Então, o que eu deveria ter feito? Em vez de ter jogado o rei lá, de novo, jogo a minha dama na segunda linha, e onde o rei for, o meu rei vai na frente dele, tá? E aí eu consigo executar o mate colocando a minha dama na frente. O mate também seria possível colocando a dama no fundo, né? Já que o rei ele não consegue jogar nessa casa porque a dama está ameaçando nessa diagonal, não é? Muito bem, esse é o método mais ou menos fácil, é o método mais usado, tá, gente? Os jogadores, quando chegam no checkmate, quando chegam na situação de dar mate de rei e dama, eles ficam muito nervosos, porque já está no fim da partida. Já teve o início, o meio, está no fim da partida, já jogaram todas as peças, né, trocaram todas as outras peças, né, das 32 peças que começaram o jogo, agora só tem mais 3, né, e possivelmente ambos os jogadores estarão com pouco tempo no relógio, e a ansiedade de tentar executar o mate o mais rápido possível, ou só a preocupação de executar o mate dentro do tempo que a gente tem no relógio, né, pode causar uma certa ansiedade, e ansiedade com pouco tempo acaba fazendo com que a gente perca o autocontrole e execute algum lance ruim, como esse que a gente acabou de ver agora há pouco, que acaba afogando o rei adversário, tá bom? Então, nessa circunstância, a gente toma bastante cuidado, tá bom, gente? E esse é o mate, por ser um mate mais fácil, né, que a gente vai com o rei e com a dama jogando juntos, né? É o mate mais executado no mundo. Eu vou mostrar agora para vocês um dos mates que meus alunos usam, mas eu vejo pouca gente usar por aí, a não ser fortíssimos jogadores quando precisam usar o checkmate de rei-dama. A gente vai chegar agora no método chatinho, né? Que a dama e o rei, eles atuam separados, e é esse o mate que a gente vai conseguir executar em no máximo 9 lances. Esse mate que a gente acabou de dar aqui, com a dama juntinho, a gente deu o mate em 13 lances, tá? Agora a gente vai aprender a dar o mate em 9 lances no máximo, tá, gente? Não gasta mais do que 9 lances. E vamos lá, tá, gente? Essa aqui é a pior posição possível, tá, gente? O que a gente precisa ter em mente, tá? A dama e o rei, quando estão separados, eles conseguem atacar o maior número de casas, tá? Então, o rei e a dama, a gente vai atuar com eles separados um do outro. Eles não vão ficar próximos um do outro, vocês vão perceber isso, tá? Reparem que nessa posição, tá, gente, eu preciso delimitar a área que o rei vai ficar, que o rei preto pode ficar. Eu tenho que mandar o rei preto para o canto. Então, o primeiro lance meu já vai ser dama G6. Esse é o lance mais forte nesse momento, porque reparem o seguinte,
Se o rei preto jogar mais próximo do centro, que é o mais natural, minha dama ela já está controlando desta linha, essas três linhas. Ó, o rei preto ele não vai ir mais para cá, ele também não vai vir mais para cá. Tá, gente? O rei preto só tem esta área para ele poder ficar. Tá? Então já delimitei uma área já. Tá? Então eu vou manter minha dama aqui e vou movimentar o meu rei branco agora, que o meu rei branco vai ajudar a delimitar, a tirar mais espaço. Tá, ok? Vamos supor que agora o rei preto jogue aqui. Tá, gente? Jogou lá. Nesse momento eu preciso tirar mais área do rei adversário. Tá? E tem dois bons lances que a gente pode fazer. A gente pode jogar o rei mais próximo do rei adversário, ou então a gente joga este lance aqui, ó, que tira mais casas do rei. Tá? Então jogando este lance, repara o seguinte, ó, se o rei preto se mantiver no centro, a minha dama vem para esta casa aqui. E reparem, ó, que com este lance eu já tirei todas essas três linhas e todas essas quatro linhas do rei adversário. Olha como ficaram poucas casas para o rei adversário ir. Tá? Aqui, ó, se ele joga nesta casa, a gente vai fazer um corredor para o rei. Então eu vou jogar o meu rei nesta casa. Olha só, gente, das 64 casas que tem no tabuleiro, o meu rei está controlando estas três casas aqui. A dama está controlando estas casas aqui. E o rei só tem uma casinha só para jogar. Né? Esta casa azul aqui. Né? Deixa eu deixar de vermelho para ficar mais evidente. Só tem essa casa que ele possa jogar. Né? E ele joga lá. Aqui, neste caso, eu vou diminuir ainda mais o corredor. Né? E agora a minha dama está ameaçando estas casas aqui. Não é? Meu rei está ameaçando esta casa aqui, além da casa D4 e B4 também. E aqui o rei preto ele só tem duas casas para poder jogar. Né? Ou ele joga o rei em A5, ou ele joga o rei em A4, que não seria o melhor lance, porque aqui ele já tomaria o checkmate aqui, ou o checkmate em B4. Tá? Então, nesse caso, ele jogaria o rei em A5, que seria a melhor casa para ele. Neste momento, a gente tem que tomar bastante cuidado para não sucumbir à tentação de jogar novamente a dama e empatar a partida. Tá? Nesse momento aqui, o rei afogou. A gente afogou o rei adversário. O rei ele não pode jogar em nenhuma dessas casas aqui que estão ameaçadas pela dama e nem nessa casa que está ameaçada pelo rei. Né? Então, neste caso, em vez de jogar a dama, a gente joga este rei aqui, que desta forma o rei preto adversário ele não pode mais jogar nem nesta casa, nem nesta, nem nesta e nem nesta. Né? Só resta essa única casinha que ele pode jogar. E neste caso a gente executa o mate, né? Ou aqui, ou aqui. Tá certo, gente? Então esse é um método mais complicadinho, porque a gente, normalmente quando chega na situação, a gente está com pouco tempo. Então a gente tem muito tempo para pensar. Nossa, então como é que eu faço para treinar esse final? Muito simples, gente. Para treinar esse final, basta você ter alguém junto com você, né? Ou treina no computador e treina várias e várias e várias vezes esse mate. Tenta executar esse mate a maior quantidade de vezes possível. Né? Você vai cometer vários erros, vai afogar o rei adversário várias vezes, mas isso vai fazer com que você adquira uma memória de jogo tão boa ao ponto de observar aquela posição e quando o adversário for tocar no rei para fazer o lance, você já sabe. Se ele jogar lá, vai estar naquela posição que eu já estudei, então eu vou jogar a dama em tal lugar, ou o rei em tal lugar, e isso vai fazer com que o rei adversário ele acabe indo para alguma das casas marginais e execute o mate o mais rápido possível. Tá bom, gente? Então esse é o mate mais chatinho, mas é o mate mais eficiente, tá, gente? Utilizando
esse método de utilizar a dama e o rei separados e tomando conta do maior número de casas. Tá certo, gente? Qualquer dúvida, deixa um comentário aí, tá, gente? Se inscreve no canal para os próximos vídeos. Próximo vídeo, mate rei e torre contra rei. Valeu, galera! Beijão, tchau, tchau!